Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my way. Comunicando. Em Brasília, 19 horas. Boa noite. Aqui, Goiânia, Goiás, 7 da noite. Começa de imediato ao vivo mais uma edição única e diária do programa Voz de Goiás na Câmara. Diretamente do Gabinete 44, o Gabinete da Verdade e da Cidade. Hoje é rigorosamente quinta-feira, 1º dia de junho de 2017. Senhoras e senhores, goianienses, jovens goianos, meus únicos patrões, brasileiros no país e fora dele, meus amigos, minha gente, aqui fala Jorge Cajuru, seu empregado público, prazerosamente 100% voluntário. Pelas 22 redes sociais do Cajuru, que aí estão, conheçam cada uma e escolham por qual preferem me seguir. 22 redes sociais na internet mundial e, segundo o levantamento oficial em todas elas, já atingimos agora em 31 de maio ontem e a partir de então mais de 42 milhões de visualizações e acessos. Mais de 42 milhões, agradecidíssimo. E como sempre, a gente abre com o sexteto do gabinete, o programa dividido em 3 partes. Hoje um dia de escândalos goianos, um maior do que o outro, com a frase do dia. É de Winston Churchill, o inglês fantástico, irônico, inteligente. A política é quase tão excitante como a guerra e não menos perigosa. Na guerra, a pessoa só pode ser morta uma vez, mas na política, diversas vezes. Churchill. Hoje eu tive um minuto, Churchill, lembrando sua ironia no parlamento inglês. Agora se preparem para rir. Ele é o mestre dos mestres dos ladrões políticos deste Brasil. Quem é? Qual é o nome dele? No ar, o vídeo do dia, Paulo Maluf. Quando eu entrei na política, eu disse, olha, Paulinho, não vai. Não vai. Porque todo político vai ser chamado pela mídia, pelos repórteres, pelo povo, de corno, de viado ou de ladrão. E o que eu disse é o seguinte, das 2 primeiras eu escapei. Corno nunca ninguém me chamou, nem de viado. Mas de ladrão... Todos são. Todos são seu filho de uma égua. Todos como cara pálida. Paulo Salim Maluf. Até hoje, e pela idade, me parece que não vai
morrer e mofar na cadeia. Só que antes dele, outros ladrões talvez até superaram Adhemar de Barros, que construiu toda a Band, a rede Bandeirantes, do grupo Bandeirantes. Adhemar de Barros era aquele da frase, rouba, mas faz. De imediato, na primeira parte do programa Voz de Goiás, na Câmara, Cajuru desmoraliza e se prepare para um show de mentiras que revoltou 6 milhões de goianos e especialmente a cidade inteira de Goiânia pelo verdadeiro circo que aconteceu ontem à tarde aqui na Câmara, na CPI das contas públicas dos 9 anos de Iris Rezende e Paulo Garcia na Prefeitura Municipal de Goiânia, CPI esta que eu sou o relator e, evidentemente, o principal responsável pelos questionamentos. Manda pro ar. São 6 ou 7? 7. São 7 atos circenses, gravíssimos, criminosos, de causar nojo e indignação. Prestem atenção em cada vídeo, pois nada é mais indiscutível, insofismável, inquestionável do que um vídeo. Vídeo com a cara da pessoa, com a voz da pessoa. Os depoimentos dos 2 braços fortes de Iris Rezende e Paulo Garcia, secretários da mesma pasta, Planejamento e Habitação, Sebastião Juruna de Paulo Garcia e Agenor Mariano de Iris Rezende. O primeiro depoimento na CPI, aqui na Câmara, foi 26 de abril, Sebastião Juruna. 17 de maio veio Agenor Mariano. E ontem, 31 de maio, vieram os 2 para uma acareação. O primeiro ato, já que fomos tratados aqui ontem como palhaços, nós e a sociedade goianiense, eu vou chamar o meu palhaço predileto. Meu querido, a primeira cena, o primeiro ato retrata qual mentira para que todos possam comentar aqui nas 22 redes sociais do Cajuru, no comando da tvcajuru.com, do facebook.com/docajuru, do facebook.com/Cajuru Goiás, do canal Cajuru Oficial no YouTube e do Twitter, @RealCajuru. Primeiro ato, então, para o show de mentiras, porque o show vai começar. O circo está armado. Primeiro ato, então, retrata, na verdade, a mentira cabal dos 2, quando se falou no publicitário, marqueteiro, Ademir Lima, conhecido em Goiânia como Mago. Perfeito? Perfeito. Vejam as contradições. Quando se falou deste, responsável ele por um contrato fraudulento, sem licitação, sem prestação de serviço feita, sem assinatura, que o ex-secretário de Paulo Garcia pediu para o atual secretário de Iris Rezende pagar o contrato no valor superior a R$700 mil, logo no primeiro dia de posse do atual secretário. E aí vieram as contradições e os motivos para a acareação. Na acareação, feita, surpresa para mim não. Sei até onde eles se encontraram. Coitados, tolinhos. Eles combinaram tudo. São amigos, já fizeram negócios juntos. Já foram do mesmo governo,
Agenor Mariano era vice-prefeito de Paulo Garcia e Sebastião Juruna, o principal homem de confiança do Paulo Garcia, do Delúbio Soares do PT, impressionante o nível de amizades dele, de José Dirceu do PT em Brasília, só gente fina, só fiozinho de ouro, como dizia um repórter policial aqui em Goiânia, o Deco Martins. Então, este é o primeiro ato. Façam seus julgamentos e os seus comentários por fineza. Por acaso o senhor conhece Ademir o Mago? Conheço. Sabe o que ele é? Ele é publicitário. Marqueteiro? Sim. Sempre teve relacionamento com prefeituras, com o governo, prefeito? Bom, aí eu já não tenho essa Com o informação. senhor, ele nunca teve relacionamento? Nenhum tipo de relacionamento do ponto de vista laboral, comercial, zero. Eu disse ao senhor Ademir Lima, virando o rosto para o senhor Ademir Lima, que estava ao lado do senhor Juruna, que eu não pagaria, que eu não faria o pagamento, porque eu não sentia segurança, então, jurídica, mesmo que o advogado Juruna colocou que foi esse o motivo que tinha, que poderia ser pago por indenização, essa situação. Quando o senhor entrou na secretaria, o senhor tomou conhecimento dessa empresa laranja dele, Ademir o Mago, que tinha um recebimento e que o Sebastião Ferreira acabou não fazendo o pagamento até o dia 31 de dezembro do seu mandato, de sua gestão? Tomei conhecimento que existe uma empresa, motivo do qual o senhor Juruna me procurou e conversou comigo lá no dia da posse. Olha aí. Para o pagamento dessa empresa. Eu lhe cumprimento. Não sei se o senhor poderia ficar calado e não está ficando calado. Não sei Muito obrigado. Não Muito sei obrigado. se é a empresa, de quem é a empresa. Verdadeiramente não me recordo do nome da empresa. Olha aí. Me recordo do valor a ser pago, que era Exato. cerca de 700 e poucos mil reais. Eu tenho o valor aqui. E me recordo de dizer, O senhor pode repetir o valor que registra em ata? eu não sei, é 700 e alguma coisa. E 762 mil reais. me recordo de dizer que eu não faria tal pagamento devido a... Ou seja, mas ele pediu para o senhor fazer o pagamento. Pediu. É verdade ou mentira? Vereador Cajuru, indireto ao ponto, eu não mencionei, na última vez que aqui estive, a presença do senhor Ademir Lima, porque eu não fui perguntado sobre isso. O senhor perguntou se eu tinha estado com o ex-secretário Juruna. O senhor conversou com o Ademir ou com o Sebastião Juruna? Não, eu conversei com os dois estavam na O audiência. senhor Sebastião está dizendo que ele não conversou. Ele está Tá, dizendo que quem mas- conversou com o senhor foi o Ademir. Os dois estavam na audiência e o senhor Ademir... Os dois estavam. significa o quê? Os dois conversaram ou um só falou? O outro ficou calado? Os dois estavam. O senhor Ademir Lima foi quem trouxe o assunto em questão e, nessa oportunidade, foi que eu perguntei ao senhor Juruna e ele me respondeu da existência do processo. Se lembra de um senhor chamado e conhecido em Goiânia como Ademir o Mago? Conheço, é meu amigo pessoal. Amigo pessoal? Amigo pessoal meu de pelo menos 30 anos atrás. 30 anos atrás. O senhor o conheceu trabalhando ele em que área? Na área da política, ele é marqueteiro, o senhor sabe disso. Mas eu que estou para perguntar. Perfeito. Então, no período em que o senhor esteve na prefeitura, ele trabalhava como publicitário, como marqueteiro. Sempre trabalhou como publicitário e como marqueteiro. O senhor se lembra de ter firmado algum contrato de prestação de serviços sem licitação e sem ter assinado o contrato? Não, senhor. O único contrato que a firma dele prestou para a Prefeitura de Goiânia foi para o FMDU, foi na realização da Conferência Municipal da Cidade, realizada aqui na Câmara Municipal, por determinação do Ministério da Cidade. Foi no valor, se não me engano, de 7 a 8 mil reais. Único.
E o senhor não se lembra dessa empresa Não, laranja? Eu lembro da empresa, mas do senhor Ademiro Mago? Não, a empresa não é laranja e não é do senhor Ademiro Mago, tenho certeza absoluta. Então qual que é essa empresa? O senhor se lembra dela? Vereador, Então? eu lembro da empresa. O senhor fez pagamento a ela? Não fiz pagamento a ela, porque, já disse para o senhor, e falei para o senhor que eu estava no ponto certo aqui, porque o Tesouro Municipal não liberou o pagamento dela. Eu estava, no dia que eu fui tomar posse, encontrei o senhor Ademir Lima na antessala do Agenor, entramos junto para transmitir a posse. Mas que não conversou nada com ele, o senhor disse aqui agora. Eu não conversei com ele nada sobre isso. Quem conversou com ele sobre esse assunto foi Ademir Lima, que estava comigo na sala. Tempo integral de ex-secretário que estava me dando posse naquele momento, entregando, e com a presença de um credor que estava lá, que foi até a posse, talvez até para já me cobrar, imaginando que eu assumindo era a melhor forma de falar comigo e me cobrar do processo. Então, ele estava acompanhando sim. Este é o primeiro ato. Senhoras e senhores goianienses em especial, goianos e brasileiros à vontade. Aquela expressão mitômano, que significa compulsão por mentira, cabe aí. Porque eu nunca vi tanta mentira em um vídeo só. E este é só o primeiro vídeo, hein? Tem mais, aguardem. Palhaço predileto. Qual foi a pior das mentiras? Primeiro ele falou que não, hein? Não, uma atrás da outra. Primeiro ele disse, olha, eu nunca estive com ele. Ah, depois estive. A outro, não, gente, é uma mentira atrás da outra. O empresário virou credor, né? O empresário, no caso, um marqueteiro, que antes era o quê? Era só dono da empresa. Era só um conhecido. Era um conhecido. Aliás, não era dono da empresa, era só um conhecido. Aí depois ele virou credor da prefeitura. Foi lá, foi cobrar já. E foi lá cobrar no primeiro dia, na posse. E o Juruna, que daqui a pouco vocês vão ver, que jurou aqui, que nunca conversou com o Agenor Mariano, que nunca esteve com o Agenor Mariano, queria processar o Agenor Mariano. Já ontem ele veio e disse que não. Eu fui junto, estive. Vocês acabaram de ver aí, né? Eu fui lá com o Ademir Lima, só que ele é que falou. E o Agenor que nunca tinha tratado. E o Agenor Mariano, que disse aí no vídeo, que nunca tratou de negócio, de relação comercial com o marqueteiro, responsável pelo contrato fraudulento, depois veio dizer que recebeu em seu gabinete o mesmo cara. E não sabia nem que o cara era o dono. Os dois. É. Um dos dois sabia que ele era o dono. Nenhum dos dois sabia. Gente, é muita cara de pau, é uma coisa impressionante. Comentem à vontade, porque hoje aqui na Câmara os vereadores morriam de rir, todos. E daqui a pouco 3 vereadores, já com a experiência de presidente de CPI, criticaram duramente a atitude do presidente da nossa CPI, da minha, porque foi eu que pedi essa CPI dos 9 anos das contas públicas de Iris Rezende e Paulo Garcia na Prefeitura Municipal de Goiânia. Em relação à voz de prisão, daqui a pouco. Agora o segundo ato manda para o ar, esse segundo ato, palhaço predileto, porque nós todos aqui somos palhaços, eu apenas trato o meu integrante do sexteto, Victor Campos de Oliveira, como o mais engraçado, como um Tiane, assim, como Orlando Orfei, entendeu? Você é o mais engraçado de todos aqui. Palhaço predileto, agora é o quê? Nesse segundo ato do show de mentiras. O circo não pode acabar, não pode terminar, o show não pode parar. Fala que o Juruna teve várias irregularidades. O Agenor fala claramente que aconteceram várias irregularidades administrativas e jurídicas na secretaria do seu antecessor, não é isso? Sebastião Juruna. Aí ontem, na careação, já falou tudo diferente, não foi? Mas enfim, é melhor você ver e você comentar o segundo ato deste show de mentiras, nós os palhaços e eles. Julguem vocês o que esses dois são. Eu apenas
Acho que alguns procedimentos administrativos que outrora realizou na condição de secretário de Planejamento não são os mesmos procedimentos que eu adoto na minha conduta, na minha postura. Qual foi o ato que mais lhe provocou a cancelar contratos, a rescindir contratos deixados como herança pelo secretário Juruna ao senhor? Foram inconsistências administrativas e jurídicas. Por exemplo, esses dois chamamentos dos apartamentos servidor, a qual nós narramos. Por exemplo, as escrituras, não todas, algumas que nós estamos ainda levantando, vendo que havia inconsistências administrativas, inconsistências jurídicas. Por exemplo, as áreas que foram ofertadas às entidades, aliás, diga-se de passagem, muitas delas entidades sérias, entidades corretas, mas que o trâmite, a forma como foi feito, era totalmente ilegal, né? E assim, todos os dias. E que o senhor recebeu? Administrativas e legais, sim. O senhor não disse que ele cometeu irregularidades? Ele pessoalmente cometeu irregularidade, eu não disse. Ele como secretário, eu estou dizendo. Não, porque o processo não se findou, mas eu não disse que o secretário em si... Ai. Olha, eu acho que o Lula perde para os dois, hein? O Lula perde para os dois. Pelé e Coutinho, eles fizeram uma tabelinha, exatamente. Pelé e Coutinho, uma tabelinha com direito a treinador. Oséias Varão, o vereador. Vamos direto para o terceiro ato do show de mentiras entre os dois depoimentos, antes e ontem, na acariação aqui na CPI dos secretários Agenor Mariano e Sebastião Juruna. Você queria como secretário um deles na sua empresa? Terceiro ato trata-se de escrituras de apartamentos. Vejam as contradições, comentem este show de mentiras em atos circenses. Foi colocado aqui, deixa entender, porque eu assistindo agora entendi isso, que eu estaria atribuindo responsabilidade ao ex-secretário Juruna da questão das escrituras. Não atribuí da questão das escrituras a responsabilidade ao atual. Não. Nós estamos nos deparando com um quadro caótico de pessoas que estão recebendo e que chegaram a receber essas escrituras e que a realidade dos processos não batem. E que, na verdade, no nosso entendimento, muitos desses atos são ilegais. Essa modalidade de contrato, vereador, é uma criação minha, pessoal minha. Eu desenvolvi isso e coloquei nos meus 11 meses à disposição dos moradores da Prefeitura de Goiânia. Meu papel, vereador... Terceiro agora ou quarto? Quarto. Quarto ato do show de mentiras. Eu não preciso comentar, vocês comentam. Vocês assistiram aí, neste anterior. É impressionante. Eu falava e mostrava o vídeo. E eles queriam desmentir o vídeo. E eles quiseram entender o seguinte, quiseram justificar que apenas era uma forma de expressão. Que era uma interpretação. Vida é verdade ou mentira? Forma de expressão? Numa CPI, numa pergunta e numa resposta de um assunto tão grave, tão criminoso. O quarto ato, meu palhaço preferido. Agenor disse que moestou. Foi quando ele veio pela primeira vez o Agenor Mariano e disse duramente que admoestou, ou seja, chamou atenção, foi duro com o secretário Juruna, na conversa que ele teve com o Juruna. Juruna, que vocês vão ver daqui a pouco, ele falando que ele nunca conversou na vida dele com o Agenor e que ele iria processar em todos os
conexos. Quarto ato. Meu papel, vereador, foi de admoestá-lo no que diz respeito ao que estava dentro do processo. Apenas disse que não faria o pagamento. É sobre o pagamento do contrato. O nobre secretário Agenor, em momento nenhum, me admoestou, por uma razão muito simples. Ele não estava com um contrato na mão, foi uma conversa que o Ademir teve com ele, ele perguntou para mim se era isso, e eu falei que era, e nós fomos para a posse. Eu vou direto para o quinto ato. Esse é impagável. O circo não pode parar, realmente. O circo não pode acabar neste show de mentiras. Agora vocês vão ver, por isso que todo mundo riu e se revoltou, evidentemente. É muita indignação, é muita cara de pau, é muita sujeira, é um chiqueiro. Agora, o Sebastião Juruna diz em seu primeiro depoimento que nunca esteve com Agenor Mariano, que nunca conversou, que nunca telefonou. E queria processá-lo em todas as esferas, em todos os conexos. E aí depois, ele falou o que mesmo, meu palhaço predileto? Tem nada contra a Agenor. Não tenho nada contra o Agenor, nada pessoal. E aí confirma que conversou com o Agenor, que entrou no seu gabinete. Antes ele falava, no primeiro depoimento, que ele nunca entrou no gabinete do Agenor, que ele esteve apenas numa antessala para pegar um documento. Não, esse do processo, esse é nojento. Quinto ato. Aí, pedi para Vossa Excelência a gravação daqui, que eu vou processar o Agenor por injúria, difamação, calúnia e todos os crimes conexos de relação a isso. Porque eu nunca liguei para esse cidadão. Na verdade, quem fazia pressão através do controlador-geral lá na secretaria antes de assumir era ele. Ele fazia? Quero dizer para o seguinte, uma coisa para ficar claro, eu não tenho problema pessoal nenhum com o secretário Agenor Mariano e o juiz prefeito Goiânia. Meu palhaço predileto, e esse quinto ato? Vocês julgam, vocês comentem por fineza, hein? E esse foi engraçado ou não? O que você mais gostou desse? Voltar atrás. Né? Voltar atrás, depois de ter dito que iria processar, porque o Agenor falou que conversou com ele e que o recebeu no gabinete. Aí ele ficou nervoso. Eu nunca estive com ele. Vou processá-lo em todos os conexos, em todas as esferas. Vou processar Agenor Mariano. Nunca falei. Aí ontem, na cariação ontem, que não foi a cariação, foi um circo. Confirmou mesmo que ele se encontrou, porque os 2 primeiros dias que eles veio, deu tudo a entender que eles tinham muita diferença um com o outro. Que eles eram absolutamente inimigos quase. No primeiro, né? que era nesse agora, que foi ontem, que eles tinham que tirar as diferenças, parece que eles já tinham resolvido. Resolvi tudo, já viraram amigos em poucos dias. Em poucos dias, impressionante. Hein? Na verdade, eles nunca deixaram de ser amigos, hein? Siameses, do mesmo DNA moral. O sexto ato é apenas para provar, e aí entra o presidente Zander Fábio, da CPI, com todo o respeito a ele, até porque ele me pediu desculpas hoje, foi humilde no plenário, porque ele ouviu a opinião de outros 3 vereadores parlamentares desta casa, desta Câmara, que já foram presidentes de CPIs, 2 são, como Elias Vaz e o Clécio Alves, de novo hoje, e foram em legislatura anterior, e que já foi também presidente de CPI, o outro vereador, o Anselmo Pereira. Os 3 foram claros, cravaram suas opiniões para o Zander Fábio, em função do que ele não fez, do erro grave que ele cometeu como presidente, porque só ele poderia ter esse direito de fazer. Veja a cena, o desrespeito dos 2. Um saiu no canto esquerdo do vídeo, à sua esquerda, mostra esse vídeo parado, por fineza. No canto esquerdo, este é o Agenor, ao lado da Priscila TJ, vereador e vice-presidente. Não, aqui já, desculpa, aqui é o Jair Diamantino, membro. Aqui já não tinha mais o Agenor, correto? O Agenor saiu escondido.
alegando que tinha que ir no dentista. Só que ele não pediu para todos os membros. Deveria haver uma votação para permitir ou não a saída dele antes. Ele saiu fugindo de mais 28 questionamentos que existiam, todos embasados documentalmente. Ele foi embora, ele correu. Só que aí, por isso que eu disse que eles ensaiaram bem, só faltou o beijo final. Aí o outro saiu juntinho com ele. Só que a imagem do outro saindo, como ele está à direita do vídeo, olha lá, ele está do outro lado. O Sebastião Juruna, perfeito? Veja aí agora a imagem no 6º ato, como que ele saiu, escondidinho e nem despediu de ninguém. Olha lá, a imagem, olha lá, olha lá. E parece que ele só falou um oizinho para o Tiãozinho. Falou? Falou. Ah, falou com o Tiãozinho? Ah, então é pior. Agora eu estou mais... Falou não, o Zander nem viu ele sair. Eu estou falando por cima ou não? Eu estou falando por cima? Desculpe. Então o Zander não o viu saindo, é isso? O Tiãozinho viu? O Tiãozinho Porto viu? Ele falou que o Tiãozinho olha lá, tentou falar com o Zander, mas o Zander nem viu. Ele foi saindo lá. Foi saindo de fininho lá, saiu. E a polícia ainda acompanhou? Se pôr o áudio, ele é vaiado quando ele sai. Tem o áudio? Tem. Então mostra o áudio, porque ele foi vaiado quando ele saiu. Portanto, vejam aí a gravidade, porque aí tinha que ter dado voz de prisão a ele. Foi aí que o Elias Vaz, o Anselmo Pereira e o Clécio Alves hoje disseram no plenário pela manhã que o erro foi grave do Zander Fábio como presidente da CPI. Como presidente da CPI, ele tinha que ter dado voz de prisão aos dois. Voz de prisão aos dois. Olha como, um saiu, ninguém viu. Esse foi saindo, olha lá, de fininho, olha lá. Olha aí. Sem o áudio. Agora vamos ver o áudio de novo. Começa de novo com o áudio ele saindo, porque a plateia estava lotada, né? Parecia um teatro. Foi um teatro, foi um circo. O circo lotou, aliás. Então, Não vai embora, não. a pergunta feita ao senhor Sebastião Juruna, Escuta, população. Nós queremos... a senhora vai poder ter a palavra, mesmo ele não respondendo, não querendo responder. Olha aí. Foi vaiado. Uma senhora presente gritou, não vai embora não! E agora eu vi uma coisa grave aqui, que eu não tinha visto. Porque eu estava ao lado do Zander. Eu era o relator, sou o relator. O Zander viu ele saindo. Concorda? Viu ele saindo, o Zander. O Zander olhou. Ele saiu, quando ele chegou ali na porta, mostra de novo a imagem. O Zander viu ele saindo. O Zander é o presidente da CPI. Ele tinha que ter dado voz de prisão. Olha aí. O Zander estava... O Zander falava assim, eu vou dar direito de resposta ao Sebastião Juruna. E o viu saindo. Olha como ele saiu. Mostra de novo agora ele saindo com áudio, por fineza, Laerte Vasques. Todo o trabalho feito por essa CPI durante esses quase 100 dias já. Então, Não vai embora, não. a pergunta feita ao senhor Sebastião Juruna, Escuta, população. Nós queremos... a senhora vai poder ter a palavra, mesmo ele não respondendo, não querendo responder. Veja que o Zander falou assim, a senhora vai ter a palavra. A cidadã que tem documentos, vídeos, que foi retirada de uma moradia, de uma casa, que veio denunciá-lo, que está processando-o. O Zander disse, a senhora vai ter o direito da palavra, mesmo ele não respondendo. Ou seja, o Zander viu que então ele não estava mais. Daí o erro gravíssimo do Zander Fábio, meu colega, de CPI no caso. E eu disse a ele claramente hoje, fiquei chateadíssimo com você, você cometeu um erro grave. Ele foi humilde, me pediu desculpas, eu entendi, tudo bem. Agora, aceitar eu não posso aceitar, porque um presidente de CPI tinha que fazer o quê? Dar voz de prisão. Por esse motivo, porque os dois saíram antes do término da sessão, não quiseram responder às demais perguntas, que eram mais 28. E pior do que isso, ou não sei se é pior, eles mentiram em uma CPI, comprovadamente por esses vídeos que aí estão e que vocês estão julgando e comentando aqui nas 22 redes sociais do Cajuru, na internet mundial.
Então, não tem discussão, o presidente tinha que dar voz de prisão também pelo fato de terem mentido. Mentiram. E mentir em CPI é prisão, como aconteceu com Eduardo Cunha, o deputado federal cassado. Só foi para a cadeia porque ele mentiu numa CPI que não tinha conta no exterior. Ao provar a conta, ele simplesmente foi preso, foi para a cadeia. Está na cadeia, o Eduardo Cunha. No caso de ontem dessa CPI, a prova foi imediata, ela foi instantânea. Ela foi ali, no mesmo ato, na mesma hora. A prova foi o vídeo. Foi o que um falou antes e o que um falou ontem. Ou seja, o que os dois falaram antes, nas datas de 26 de abril e 17 de maio, e ontem juntos, na data de 31 de maio, na careação. Portanto, não fica dúvida. Tanto que o Elias Vaz, presidente de CPI, Clécio Alves, presidente de CPI, Anselmo Pereira, presidente de CPI, e que conhece o regulamento, disseram, o Zander errou, ele tinha que ter dado voz de prisão imediatamente aos dois. Não tem mais ato, né? Chega de ato, né? Não! O último ato é o pior deles todos. O último ato desse circo, desse show circense, o circo não pode parar, não pode acabar. O último ato é o mais grave. Foi quando o Agenor veio no dia 17 de maio. Perfeito, meu palhaço predileto? Vejam e se estarreçam. É de estarrecer. Vejam o que o Agenor Mariano falou no primeiro depoimento dele sobre mentir. A sua pergunta foi muito específica. E cabe a mim responder a verdade. Sob pena de depois eu é que me tornar, vamos assim dizer, por qual justificativa estaria aqui a mentir. Ou seja, ele mesmo poderia prendê-lo. Ele mesmo poderia falar, aqui estão as mãos, podem me algemar, estou saindo daqui preso. Depois dessa declaração. Precisa de mais algo, não? É batom na cueca ou não? Hein? Chega agora à noite na casa da Ingrid, Victor, com batom na cueca, para você ver o que vai acontecer. Chega lá na Mila agora à noite, com batom na cueca. Chega. Chega lá, Gabriel Cruvinel Caani. Chega lá, Murilo Arraes. Papai. Ai. Vamos fechar essa primeira parte do programa Voz de Goiás na Câmara com o querido Jornal Diário da Manhã aqui em Goiânia, que anteontem informou que o governador Marconi Perillo é mais visto do que Jorge Cajuru na internet. Aí eu enviei um ofício às redes. Comecei pelo YouTube, onde o Marconi Perillo tem o seu canal, e eu tenho o meu. Vamos ver o placar de visualizações para saber quem é mais visto no YouTube, por exemplo. Aí está, oficialmente, dados do YouTube. Cajuru foi visto até agora 45.150.600 vezes. Marconi Perillo, 1.058.101 vezes. A diferença, portanto, é de 44 milhões. Até nisso, hein, Marconi? Cajuru, 44. Só isso, 44. Agora vejam nas outras redes os alcances de Marconi Perillo com o Cajuru, já que o Jornal Diário da Manhã disse que ele tem mais alcance do que o Cajuru na internet. Vejam os dados oficiais. É uma média mensal em redes sociais. O meu total é de 42.341.000 alcances na internet. E para fechar,
O Jornal Diário da Manhã foi tão sacana, eu não entendo por que o Batista Custódio diz gostar tanto de mim, e eu realmente sou sincero, gosto dele, com todos os defeitos dele. Ele chegou a informar anteontem que até o confidencial deputado federal Tiago Peixoto, que se torcer o tornozelo na Avenida Goiás, em Goiânia, vai demorar o tempo centenário de 100 anos para identificar o seu corpo. Ninguém conhece essa figura. Tiago Peixoto. O Jornal Diário da Manhã diz que ele tem mais seguidores do que eu na internet. Vamos ao placar, por favor. Cajuru, 503.107 seguidores. Só em 4 redes. Olha aí, são 4 redes, ó. YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. Eu tenho 22. Eu não somei 22. Eu somei só 4. Porque se eu somar a todas, eu passo de 11 milhões. 11 milhões. Só em 4. E ele tem quanto? 61.051 seguidores. Portanto, esta primeira parte foi realmente um verdadeiro espetáculo, festival, show de mentiras. Volto ao vivo em 1 minuto. Ao vivo em 1 minuto com a segunda parte do programa A Voz de Goiás na Câmara. Nas 22 redes sociais do Cajuru, goianienses, goianos, brasileiros, do país e fora dele, agradecidíssimo pela audiência e um abraço do tamanho do estado de Goiás para Angelita Barbosa de Água Limpa, Larissa Soares de Brasília, Diogo Pina de Rio Verde, Roberto Miranda de Nerópolis, Paula Brasil de Adelândia, Juvenil Tavares de Aparecida de Goiânia, Hugo Ferreira de Lusiânia, Adriana Rodrigues de Formosa, Rafael de Souza de Nazário e Daniel Vasconcelos de Goiânia. Agradecidíssimo pela audiência e por estarem compartilhando ao vivo este vídeo, esta transmissão com o maior número de pessoas, por fineza, amigos e amigas, porque vocês não têm noção, porque vocês não imaginam o quanto ajudam a proporcionar este programa que é único na política brasileira, com a satisfação diária de um parlamentar, de suas ações e de todos os bastidores daquilo que você às vezes nem imagina acontecer nas esferas da política, tanto municipal como estadual e como federal. Os bastidores limpos e os bastidores sujos. Agradecidíssimo. 1 minuto eu volto ao vivo.